Estão tão doentes que nem conseguem entender o quanto estão doentes. Doença tem sintoma. Uma pessoa que fala mal do outro pelas costas, fica sabendo das coisas e fala mal do outro. Filho, isso é doença. Você está doente. Eu não falo nem falar mal do pastor, que é o anjo da igreja, que a Bíblia diz muito bem o que significa se levantar contra o anjo da igreja. Fala que é comparado ao quê? A feitiçaria. A mesma coisa que a pessoa que vai lá no Zé de Macumba e bate, dá um dom para demônio. Mas eu estou falando de falar mal do seu próprio irmão. Porque aquele que está saudável, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele ama seu irmão. Ele não vai denegrir o seu irmão. Ele vai proteger o seu irmão. Mesmo que ele veja a gravidade do pecado do seu irmão. Quer ver uma mulher foi pega em flagrante adultério. Pela lei, ela deveria ser apedrejada até a morte. Aí levaram para Jesus. Vamos testar, vamos ver o que ele vai falar, né? Doido para pegar ele lá, né? Leva lá. Já falei sobre isso. O que Jesus disse? Jesus mandou apedrejar ou fez o quê? Hein, gente? Olha o que ele disse: aquele que tiver pecado atire a primeira pedra. Mas Jesus se defendeu ou acusou? Defendeu a mulher. Olha, gente, que gravidade, que foi pega em flagrante adultério. Irmão Jorge, a lei dizia para apedrejar, mas o Espírito Santo vê no coração, não lavar no chão. Com certeza o Espírito Santo foi lá no coração daquela mulher. Por mais grave que ela tenha feito, porque só o Senhor sonda corações. E ele viu lá arrependimento. Por isso que eu digo, coração, tudo quanto a palavra vai falar sobre o Senhor, não é? Amar o Senhor de todo o coração, amar o Senhor de todo o coração, porque o coração, eu costumo fazer essa analogia. Antes havia o templo, não havia o templo? A Bíblia diz que nós somos o templo, não é? Mas dentro do templo havia o Santo dos Santos, que era o lugar ao qual o sumo sacerdote estava uma vez por ano para ir lá sacrificar pelo todo o pecado da nação. O Santo dos Santos, aonde havia o mover de Deus, aonde havia o agir de Deus. Quando Jesus foi crucificado, sabe o que aconteceu nesse lugar? O véu se rasgou de cima e embaixo. Ali já não era mais o lugar ao qual Deus se manifestaria. Ali não seria mais o altar de Deus. Sabe onde seria o altar de Deus? Você seria o templo, mas o altar de Deus seria o teu coração. O teu coração. Por isso que o diabo faz de tudo para contaminar o meu coração, o seu coração, porque o Senhor não se manifesta em altar profanado. Quando Esdras foi lá restaurar o templo, o que ele restaurou primeiro? O templo ou o altar? O templo, querido, estava tudo em pedaço. Ele foi lá para o altar, restaurou o altar. Não importa, o templo ainda estava em craco. Muitas vezes, quando nós vemos para Jesus, para o hospital de Deus, que é a igreja, nós estamos só o caco. Mas sabe o que Deus restaura primeiro quando nós aceitamos a Jesus como o Rei, salvador da nossa vida?
É o nosso coração, é ou não é? Nós às vezes chegamos aqui, ainda estamos no carro, saímos daqui ainda fumando, às vezes bebendo, às vezes ainda errando, ainda mentindo, às vezes ainda, o templo ainda está arrasado, mas o coração tem que ser restaurado. O coração é restaurado. Aí você está cheio do Espírito, mesmo que ainda seja um templo lá em ruínas, mas o Espírito Santo com o tempo vai reconstruir você. Mas é preciso ser curado no hospital de Deus, ser curado lá no profundo do coração, para que o Espírito Santo venha e construa um grande templo para Ele.